Não fez se o meu tá no 5. Ah, o meu não tá também não. Enfim. Quer ajuda? Tá no 5G, sim. Mas no 5 aqui de cima? Não, tá lá de baixo. Ah, então. Então vai dar. A sua já tá certo? Ó. Acho que não. A da mãe tá no do fundo 5G. É? Aham, só Aqui não? Boa noite pra quem tá chegando. Aqui. No Facebook. Não, não. Aí. Não sei o que você viu. Fecha aqui, ó. Isso. Agora foi o que eu curti pra baixo. Aí. Oi, pessoal. Esse aqui que eu vejo aqui só. Não fica mexendo nada. Thaís e Lidiane, boa noite. Beijo, minha amiga. Thaís e minha fioca. Tem mais alguém que não tá dando boa noite, mas tá vendo? Pra você também, que tá aí vendo. Rejane, Juliana, boa noite. Tatiana, Tati Bassi, boa noite. Muito carinho, cada vez que eu vejo vocês aqui, aí eu renovo o carinho. Mariana, qual é que seu pai vem? Não fez pra mim. Deixa eu pôr aqui, assim a gente vê. Aqui pra mim. Tá aí, tá no Instagram. Falta um minutinho pra gente começar. Não consigo ver. Lisiane, Lise Barbieri, um beijo, Lise. Vamos começar, né? São 18 horas pra gente ser pontual, né? Pontualidade é um exercício de educação. Ainda mais pra quem fala demais, né? Luiz entrando, saudade, Luiz. Boa noite, querido. Faz a prece, meu bem. Boa noite a todos. Com alegria em nossos corações. Aqui nos encontramos mais um sábado. Reunidos que estamos pelos nossos vínculos do afeto, através das redes sociais, através dos nossos pensamentos. Vamos nesse momento formar uma só corrente, uma corrente de pensamentos, de bons pensamentos, de bons sentimentos, deixando de lado tudo aquilo que nos aborrece, que nos perturba, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas inquietações, procurar por um instante acelerar o nosso íntimo, aquietando em nós as nossas emoções enfermas e com confiança elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Agradecidos que somos a Ele
pela bênção da vida, pela oportunidade da reencarnação, por tudo quanto nos tem sido concedido. Rogamos, Jesus, nesta tarde e noite, a todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, nos hospitais, nos prontos-socorros, em seus lares. Rogamos aos Espíritos protetores, aos Espíritos socorristas, a Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, professor Eurípides Barçanufo, irmã Sheila, Caibar Schutel, irmã Dulce e tantos outros Espíritos, trabalhadores incansáveis da sua Seara Jesus, que possam enviar as suas equipes aonde quer que haja um irmão nosso em sofrimento, onde quer que haja dor, desesperança, aflição, desequilíbrio, que possam haver, Jesus, mãos amigas, derramando sobre esses nossos irmãos, envolvendo-os em doces e suaves vibrações, em vibrações de reconforto, de reequilíbrio, de aconchego. Rogamos também pelos familiares desses nossos irmãos que passam por momentos difíceis, que eles igualmente sejam acolhidos e envolvidos e que tenham as suas necessidades, as suas carências mais íntimas, Jesus, para com força e com bom ânimo superarem as dificuldades que na verdade são oportunidades da nossa caminhada evolutiva. E assim, Jesus, rogamos agora pelos nossos lares, que os nossos lares recebam também a visita dos amigos espirituais, inundando o nosso ambiente doméstico de coragem, de bom ânimo, de bons pensamentos, de fluidos salutares, e que possamos, Jesus, na semana que amanhã se inicia, termos uma semana de bons pensamentos, de boas ações, de sermos, onde quer que estejamos, sinalizadores das verdades de vida eterna do seu Evangelho de amor. Agradecido, Jesus, por mais essa oportunidade feliz de aqui estarmos. Elevemos os nossos pensamentos ainda um pouco mais a Deus e agradecemos por tudo. Obrigado, Senhor. Então, hoje a leitura é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. O item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Então aqui já está uma informação preciosa que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, dizendo que a casa do Pai, ou seja, a casa de Deus, inteligência suprema do universo, reserva estações apropriadas ao adiantamento dos espíritos vinculados a estas estações. Uma delas, o nosso amado e belíssimo planeta Terra, ao qual estamos vinculados por compatibilidade fluídico-energética, ou seja, por compatibilidade de nossa evolução moral espiritual. E por que será que nós devemos nos questionar sempre, toda vez que nos chegar um sofrimento, uma contrariedade, uma situação muito difícil diante do nosso olhar, diante das nossas emoções, a gente questionar por que fluidicamente estou e sou compatível, pelo menos momentaneamente, a um planeta de expiação e provas, que me faz, como espírito que sou, que tem experiências milenares, estar vinculada a um planeta de expiação e provas. E aí a gente precisa avaliar
o que trazemos, não para efeito de auto-julgamento, no sentido de depreciarmos-nos, absolutamente não, mas no sentido de identificarmos onde está a dificuldade que me faz vinculada a um planeta de expiação e provas. Lembrando sempre que não é uma punição, mas é, como está aqui no Evangelho, uma estação apropriada ao meu adiantamento. Então essa identificação das dificuldades morais que carrego são para que eu faça nesse planeta, de forma absolutamente criado, de forma absolutamente perfeita pelas leis divinas, o meu adiantamento. Então apenas ficar me julgando como alguém que não presta, um espírito imperfeito, cheio de defeitos, nesse sentido de pensamento de autodepreciação, que muitas vezes serve para a acomodação, porque a gente se reconhece muitas vezes dizendo o seguinte: ah, mas eu sou um espírito imperfeito, todo mundo erra. Muitas vezes essa frase sai de um conteúdo de acomodação, como quem diz assim: não preciso sair do lugar, porque afinal de contas eu sou um espírito imperfeito, eu trago minhas dificuldades, e essa não é a ideia da doutrina espírita, não. Quando a gente fala de imperfeição, é para que a gente possa se compreender perfectível. Como o Neto colocou agora, eu não lembro se foi no Evangelho lá, ou se foi no estudo do Livro dos Espíritos na terça-feira, mas ele fez essa questão da perfectibilidade, né? Agora eu não lembro se foi no estudo ou ontem no Evangelho lá. Mas é nesse sentido, da gente se reconhecer como um espírito em progresso, ainda num degrau não muito evoluído, mas também não é no mais atrasado. Ou seja, estou num processo, estou caminhando, estou subindo o degrau. Nesse sentido a imperfeição. Ainda não estou no topo, tão somente nesse sentido, mas não para justificar, permanecer alimentando, retroalimentando deficiências morais que eu trago, não é? Continuando aqui, independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Então, os diferentes, essas casas, né, essas muitas moradas podem ser os planetas, mas também pode ser o estado feliz ou infeliz que eu carrego em minha intimidade espiritual quando na erraticidade. Eu aproveito e trago não só na erraticidade, para quem não sabe o que é a erraticidade, é o plano espiritual. E aí eu também trago para cá, para mim, porque afinal de contas o fato de estar encarnada, eu não deixo de ser um espírito. Então eu trago para mim também, que estado, quando eu estou no meu dia a dia, que estado de pensamento eu tenho alimentado. Hoje, gente, isso está sendo tão essencial, porque, olha, eu já falei para vocês no outro evangelho, no estudo do Livro dos Espíritos, eu mesma tenho oscilado, né? Porque as notícias às vezes são tão contundentes, tão difíceis de serem digeridas por nós, e eu tenho me vigiado muito para não cair. Até nas postagens que eu faço nas minhas redes sociais, vigiado muito para não alimentar em outros pensamentos a desesperança. Mas se vocês forem lá nas minhas redes sociais, vocês vão ver. Tem hora que eu tô, aí tem hora que eu, né, endireito. Por quê? Porque aí eu vou buscar no Evangelho a sustentação de um pensamento de esperança. Isso é uma obrigação minha, do ponto de vista do ser espiritual que eu sou, por ser espírita, né? Por ser uma pessoa que fala em nome do Espiritismo. Eu não posso alimentar no pensamento de vocês, no pensamento de outras pessoas, a negatividade, a desesperança, o desestímulo, né? O desânimo, absolutamente. Eu não tenho esse direito, não é? Porque, Sônia, calma, não seja assim. Não, eu não tenho esse direito no sentido do conhecimento que eu já carrego. E que sei que isso não vai beneficiar, muito pelo contrário, eu posso prejudicar muito mais gente. Afinal, eu já estou me prejudicando quando alimento esse tipo de pensamento. Então, eu tenho feito um exercício, e às vezes eu vejo pessoas que eu admiro, né? Pessoas que têm as mãos operosas na caridade, às vezes amedrontadas. Eu falo, gente, mas uma vontade de chegar a pessoa e falar: bem, você tem tanto bem, não
pense isso mais, não fique mais assim. Olhe para o bem que você faz, isso te sustenta. Então assim, aí a hora que eu vejo isso, eu falo, olha só, né? Eu estou vendo o bem na pessoa, eu preciso ver o bem em mim também, né? Para eu me reerguer no pensamento. Afinal de contas, todos sabemos, eu tenho falado isso nos estudos, que a psicosfera, a nossa psicosfera mental, é criada por mim, né? A minha psicosfera mental é decidida, é alimentada por mim. O que forma a psicosfera mental do meu lar, junto com o Neto e a Mariana que moram aqui, né? Que a Giovana mora em outro lugar, que colabora para a psicosfera da minha rua, da cidade de Jaboticabal, do estado de São Paulo, do Brasil e do planeta. Então olha a responsabilidade que a gente tem, não é? De vigiar o pensamento para que sejamos colaboradores do bem e não depreciadores da psicosfera do ambiente onde a gente está. Então ele diz assim, o estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Essa também pode ser a interpretação, né, das muitas moradas. E aí ele diz, Kardec diz, conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas são também, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Quer falar? Então eu fiz umas anotações, na hora que eu estava estudando, né, para atendimento das minhas necessidades, o que muito chamou a atenção nesse trecho inteiro é a questão de se ser infeliz ou feliz de acordo com a pureza, né, e o tanto que o espírito já se libertou das atrações materiais. É óbvio que somos espíritos encarnados num corpo material, então, e vivendo no mundo material. Então, espiritualizar a existência não é desmaterializar a existência, porque nós vivemos no mundo material, inclusive exercendo, né, a condução desse planejamento reencarnatório num corpo material. Então não é essa ideia do espiritismo, não, para ser espiritualizado não pode ter nada, né? Nem roupa, nem casa, nem se apegar a ninguém. Não, essa não é a proposta do espiritismo. Porque esse espiritualizar a existência é honrar, olhando tudo que nos cerca, que é material, do ponto de vista espiritual. O que não é nada fácil de fazer, porque é um exercício, é uma construção, não é? Esses dias a Mayla, estou sentindo falta da Mayla, não sei se ela está aí, mas depois a gente vai ver. Mas a Mayla estava falando do tanto de crítica que ela recebeu, porque mudou de país, porque não ficou aqui no Brasil, né? Eu falei para ela, Mayla, em outras palavras, né, que eu falei muito aquele dia, como sempre, Mayla, eu quis dizer assim, não dê importância, porque para onde você for, você vai levar você. E as leis divinas não nos isentam das reparações íntimas e das transformações que a gente precisa fazer. Então esteja aqui, esteja na Irlanda, as situações vão aparecer. Por quê? O conteúdo pelo qual a gente enxerga o mundo não some porque você muda de lugar. E o conteúdo pelo qual a gente enxerga o mundo, tanto do lado bom quanto do lado ruim, o lado bom sustenta a transformação que a gente tem que fazer do lado ruim que a gente carrega. E isso vai com a gente para onde a gente for. Às vezes a gente, por exemplo, emprego, né, trabalho, você critica um patrão, critica outro, vai trocando de emprego. O problema será que está em todos os patrões? Será que não é algum conteúdo dentro de mim que rejeita a autoridade porque eu quero ser a mandona? Será que não é isso que eu tenho que transformar?
Ah, eu tenho problema com meus filhos, tenho problema com meus filhos, tenho problema. Será que não está na hora de você desenvolver conteúdos de autoridade moral para lidar com seus filhos? Então, gente, para onde você for, você vai levar você. Não tem jeito de tirar, né? Então não é um lugar em que pese o fato de que o nosso planejamento reencarnatório é feito estritamente em ambientações reencarnatórias necessárias ao nosso progresso. Então a nossa vinculação com o Brasil tem um porquê, tem um motivo. E é um motivo educativo daquilo que a gente traz de conteúdos vibratórios, tanto para o bem quanto para o mal. Quer falar? Ficou ali olhando o tempo, né, gente? Porque senão, vocês sabem, né? Então, ele diz aqui que essas emoções, né? O que o espírito vai sentir na erraticidade vai variar ao infinito. O meio, a forma que ele vai enxergar o meio que ele está, os aspectos desse meio, as sensações que ele tem, as percepções. E aí no Livro dos Espíritos, da pergunta 237 até a 257, tem sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Às terças-feiras, eu aproveito para fazer um convite, a gente refazer o convite, a gente está estudando o Livro dos Espíritos, nessa abordagem de finalidade útil da doutrina espírita e uso dela no nosso dia a dia. Então, eu convido a vocês que ainda não estão acompanhando, a acompanhar. Se não puderem acompanhar ao vivo, como estão fazendo aqui, fica gravado aí no Consolador, é só procurar, e está sendo muito bom para todos nós. E nessa pergunta 257, Kardec faz um ensaio teórico sobre a sensibilidade dos espíritos. É extremamente interessante. Já nós vamos chegar lá, né? Nós estamos na pergunta 10, vamos na pergunta 10, pergunta 257, mas nós vamos chegar lá. Mas na pergunta 147 e 148 do Livro dos Espíritos, Kardec aborda o materialismo com a equipe do Espírito da Verdade. E o Kardec fala que se o materialismo fosse uma realidade, nós estaríamos certos em pensar apenas em nós mesmos, em colocar nossas satisfações e os nossos prazeres materiais acima de tudo. Estaria certo. E é exatamente disso que o Evangelho fala aqui hoje, ó, que o espírito é feliz ou infeliz, se ele é mais ou menos puro e liberto das atrações materiais. Então, onde que está, como que a gente faz para se libertar das atrações materiais? Deixando de colocar apenas a gente mesmo em primeiro lugar e as nossas satisfações dos nossos prazeres materiais acima de tudo. Alguém pode falar assim, nossa, Sônia, mas eu não sou assim. E a gente não é mais totalmente assim mesmo, mas a gente ainda tem umas coisinhas que são assim. E o nosso materialismo, ele se mantém, porque todo mundo acha que é só querer dinheiro, né? Materialismo é dinheiro, é pôr dinheiro acima de tudo. E não é. O materialismo, ele se expressa de infinitas formas. Porque às vezes, gente, a mesma postura de duas pessoas diferentes, tendo a mesma postura, às vezes uma está sendo extremamente materialista e a outra não. Quer falar? Não? E aí, para encerrar o meu comentário de hoje, nesse livro aqui, que se chama Religião dos Espíritos, que é do Emmanuel, Psicografia do Chico, tem uma lição que se chama Materialismo. Eu não vou ler ela inteira, mas uns trechinhos que falam que o materialismo, que a gente deveria interpretar o materialismo como sendo uma enfermidade obscura, espécie de neoplasma da mente, é um câncer na mente, não é no crânio, gente, não estou falando de corpo físico, eu estou falando da expressão, é um câncer no pensamento, na forma que o espírito expressa seu pensamento, que degenera os nossos mecanismos de pensamento, de sentimento e de ação. Então ele fala assim, da tumoração invisível, ou seja, desse câncer invisível,
surge a violência, a crueldade, a desumanidade e o orgulho como metástase. Ou seja, começa na estruturação do pensamento, do espírito, e se espalha através de suas ações de violência, de crueldade, de desumanidade e de orgulho. Alguém aqui não é orgulhoso? Ai, Sônia, mas eu não sou. O orgulho, ele se expressa, minha gente, vou repetir, de infinitas formas. Infinitas formas. Já eu vou dar uns exemplos que Emmanuel traz nesse mesmo livro, na lição seguinte. Então, são metástases perigosas, suscetíveis de criar as piores deformidades no mundo íntimo. Convençamos-nos, porém, de que todo desequilíbrio do espírito pede por remédio a educação do espírito. Então, as situações que estão acontecendo são um recado para nós. São processos de educação para nós. São testes da nossa dificuldade, da dificuldade que a gente carrega. Como diz, acho que eu também o Emmanuel aqui nesse mesmo livro, que chama O Teste, a Lição, que eu venho refletindo muito nela, pensando em mim. Então, considerando o materialismo como chaga oculta, não nos afastemos da terapia do exemplo. Porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. E aí, gente, na lição seguinte, ele diz sobre as nossas tentações, que é aí que reside o nosso materialismo, viu, gente? Então ele fala assim, que a gente tem que tomar o facho que o Cristo coloca nas nossas mãos, que é o Evangelho, e clarear a nossa intimidade consciencial, conversando com a gente mesmo. Então ele pede, ele faz várias, mas eu separei só 5. Ele diz assim, que quando a gente repara no caído pela viciação, em alguém que tem processos de viciação, é para a gente perceber as nossas próprias fraquezas e se dar conta que provavelmente, se não fosse o conhecimento que a gente tem, a gente estaria no lodo. Aí ele, diante daqueles que adoram criticar, diante de críticas, isso está muito comum, principalmente nas redes sociais, nossa, está polarizado, tá um horror, tá um horror. Ele pede para a gente observar com que facilidade a gente entra na linha da crítica e começa a criticar junto. E aí ele fala assim, se a gente não está compelido ao braseiro da crueldade, se a gente não está do mesmo jeito, né? Aí ele fala assim, à frente daqueles que estão aí na carruagem do ouro, da influência política, recorda quantas vezes a vaidade te procura. Então ele pede para a gente pegar o Evangelho, passar a gente assim, pegar como se fosse o Evangelho fosse um filtro, passar a gente por esse filtro e ver se sobra. O que sobra aqui? O que o Evangelho filtra de nós? Para a gente se perceber, né? Então ele fala assim, como é que ele pede assim para a gente ver como é que a vaidade se manifesta na gente? Gente, eu vou repetir, olha, é infinita a forma. E mais uma vez, às vezes duas pessoas com o mesmo comportamento, um é vaidade e o outro não é. Como é que a gente sabe disso? Não sabe, porque isso é de fora o íntimo. A gente é que sabe de onde está partindo a ação da gente. Se é de um conteúdo de vaidade ou não, a gente sabe quando a gente se conhece, né? Quando eu conhece-te a ti mesmo. Perante os companheiros atolados no crime, anota a agressividade que ainda trazes contigo. Isso é materialismo. Tudo aquilo que se afasta das leis divinas é materialismo. Situemo-nos no lugar dos que erram e o nosso raciocínio descansará no abrigo do entendimento. Isso faz bem pra gente, viu? Nenhum lidador vinculado à terra, ou seja, nenhum espírito vinculado à terra, planeta de expiação e provas, por compatibilidade fluídico-energética, se encontra integralmente livre das tendências inferiores. Esse é o meu comentário de hoje. Quer complementar? Então, essa pandemia, eu acho que nós nunca pensamos tanto em morte, tanto em desencarne como nessa pandemia.
E é um momento de reflexão também nesse aspecto, porque uma hora ou outra poderemos ser chamados. Na verdade, qualquer momento a gente pode ser chamado. O nosso planejamento reencarnatório é feito de tal maneira que a gente, cumprido um determinado tempo, a gente volta, retorna à casa do Pai, retorna ao plano espiritual. Mas essa pandemia tem feito a gente pensar muito nisso. E aqui hoje a gente viu, né? Diferentes estados da alma na erraticidade. Será que quando desencarnar, como eu vou ser? Feliz ou infeliz? É um questionamento que a gente precisa fazer, né? E a gente diz assim, tal como se vive, se morre. Porque com a morte nós não perdemos nada. Ou seja, tudo aquilo que a gente conquista espiritualmente falando, a gente leva conosco. Quando desencarnamos, a gente só deixa o corpo físico. O restante, continuaremos sendo aquilo que hoje somos. Portanto, a todo momento é momento da gente estar se autoavaliando e modificando a nossa conduta. À medida que nós vamos deixando que o Evangelho adentre o nosso coração, e a gente vai mudando o nosso pensamento, mudando a nossa postura, nós podemos caminhar para isso, para um mundo mais feliz. Se a gente acha, desconfia, né, numa análise muito íntima e verdadeira conosco mesmo, que a gente não vai estar num estado feliz, ou seja, se a gente vai estar num estado infeliz, é tempo, e o tempo urge, para que a gente possa trabalhar para que consiga conquistar um mundo mais feliz. Porque para Deus não existe privilégio. O que existe é conquista. Se por um lado Deus não castiga, por outro lado, sendo extremamente bom, misericordioso e justo, o que Ele faz, Ele nos dá novas oportunidades para reparar a nossa consciência perante as suas leis. Então Ele não vai falar assim, está tudo certo, não, está tudo bem, está tudo certo. Não é bem assim não, né? Somos responsáveis pelos nossos atos. Então acho que essa é a minha participação de hoje, para a gente refletir durante a semana, refletir nesse final de semana, né? Por essa situação que a gente passa e aquilo que a gente pode melhorar no dia a dia. Que o Evangelho é para isso, né? O Evangelho é para ser sentido no coração e para que a gente possa cada dia mais se fortalecer diante da vida. Muito bom. Deixa eu mandar lembrança aqui. Vamos mandar beijos? Então vamos lá. A Mayla, enquanto André, você... é isso, eu falei da Mayla e o André. Calma, peraí, né? Espera um pouco, né? Enquanto você falava, ela dizia, eu estou aqui sim, certo? E ela disse também assim, eu senti isso na pandemia. A pandemia veio para mim como educativo. Para todos nós, né? Então vamos lá. Então abraços para a Thaís, para a Thaís, para a Lidiane, para o Luiz, para a Giovana lá em Uberlândia, para a Mayla que está lá onde que ela está? Na Irlanda. Na Irlanda, né? Bruninha. A Bruna é em São Paulo? Eu não sei. Não sei onde a Bruna está. E a Ana Fabrícia, onde ela está? Ana Fabrícia é Minas, Ai, esqueci a cidade. Escreve aí para nós, Ana Fabrícia, onde você está. Né? Então a Bruninha e a Ana Fabrício e o Luiz. E Mara, beijo, Mara. Mara do Luiz, esposa do Luiz. Ela que ela entrou aqui A Mara escreveu assim, eu estava bem vaidosa em relação aos meus planos e a vida que eu idealizei antes da pandemia começar. Graças a Deus estou conseguindo olhar mais para dentro dia após dia. É isso aí, Mayla. E assim, ó, a gente tropeça, cai, levanta, sigamos. Olha lá na frente. Como diz Moacir Camargo, lá na frente é mais bonito. Seguindo com os nossos abraços aqui, a Tatiana Bassi, a Lise Barbieri, a Tânia Lima, a Michele Carregari, a Madalena Silva Lima. E a Tânia diz assim, feliz aquele que enxerga a dificuldade como ferramenta para a sua transformação, aproveitando-as sem perda de tempo e oportunidades. É isso mesmo, né, Tânia? Cada dia mais, né? Mais e mais. A Madalena diz assim, a cada estudo fico envergonhada, pois faço reflexão e vejo quanto tenho que aprender. Todos nós temos o mundo que aprender, não é? Não é só você não, querida. E você sabe que
motivo, não é motivo para ficar envergonhado, mas é motivo para ficar feliz de estar descobrindo as nossas dificuldades, aquilo que a gente veio trabalhar para ser melhor, né? Tá. Patrícia. A Patrícia Crema, né? Ela escreveu muito feliz em ouvi-los, muito edificante. Beijo, Patrícia. E a Tânia escreveu de novo aqui que eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Feliz aquele que enxerga. Eu acho que é o mesmo comentário, né? Ficou aqui embaixo. Então é isso, gente. Que todos tenham um ótimo domingo, uma semana abençoada, com bons pensamentos, vibrando sempre a confiança e a esperança. Deus é nosso Pai, e se Ele deu conta de criar todo esse universo, que a gente não tem nem como dimensionar o tamanho disso tudo, Ele vai dar conta de nós também. Tenhamos essa certeza. Diamantina, a Fabrícia está em Diamantina, gente. A Bruninha está em São Paulo. A Malane, você ainda está no Canadá? Responde aí para nós. Beijo, Malane. Querida. Muita alegria em revê-los, né? Mesmo que seja assim, né? Mesmo que seja virtualmente, né? Um dia havemos de nos reencontrar e nos abraçar, né? Faz muita falta um abraço. Peguem a sua água fluidificada. Espera um pouquinho. E a Giovana, né? A Giovana, Gi, aí a Mariana, beijo, e a Mariana que está aqui, a nossa... A Mariana, nossa TI. Isso, Mariana. Mariana tá aparecendo só no Facebook a mão dela. No Instagram, não. Ah, agora sim. Ai, ai. Pega a sua água para fluidificar, viu, gente? Que a água fluidificada tem sido um suporte, né? Para acalmar o nosso íntimo. Só pensando, só dizer que o Evangelho, esse nosso momento de descontração é importante porque o Evangelho também é alegria. Jesus, Deus nos quer espíritos felizes, né? Então a gente precisa estar irradiando essa alegria, expondo a nossa cumplicidade de estarmos juntos, estudando, trabalhando e procurando se melhorar. Então a alegria também faz parte da nossa caminhada, e muita, né? Tanto que Kardec diz assim, que o homem sério não é aquele que nos sorri, mas é aquele que pega os seus ensinamentos e aplica no seu dia a dia, na sua transformação. Traduzindo, desculpa a empolgação aqui. Gi falando aqui, é bom mandar beijo mesmo. Filha, beijo, saudade. Mamãe tá com saudade. A Malane tá no Canadá, sim, gente. Ela respondeu aqui para nós no Instagram. Então, meus queridos, vamos encerrar, né? Pedindo a Jesus, aos amigos espirituais, esses abnegados trabalhadores da seara do Mestre, que estão ao nosso lado aguardando a ínfima expressão de um pensamento no bem, sendo a porta de entrada do nosso fortalecimento íntimo, na emissão de vibrações vigorosas, que erguem e soerguem em nós o desejo de avançar, renovados, deixando para trás, pouco a pouco, o homem velho que por atavismo ainda determina e conduz em diretrizes equivocadas, as nossas ações. Que sejamos, Jesus, espíritos conscientes da nossa capacidade de pensar o bem, de realizar o bem que está ao nosso alcance, indo além do bem material, para vigiar e nos dar conta de que o bem do nosso pensamento é colaborador da alteração das vibrações de toda a humanidade.
Obrigada, Jesus, pelas vibrações deste momento. Que as equipes espirituais possam alcançar os lares que agora estão conosco e aqueles que assistirão depois. Que a equipe do querido Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar a água dos copos, garrafas, dos filtros, a fim de que nesta água seja colocada a vibração, a medicação necessária ao atendimento das necessidades dos irmãos que convivem nesses lares. Que o passe possa se fazer nesse momento, Jesus, através dos amigos espirituais que acompanham cada um de nós. Caindo do alto, pequeninas gotas de luz, pétalas róseas, lilazes, a tocarem os nossos centros de força, reparando-os e sustentando-os na esperança e no bom ânimo. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, e que possamos nos alimentar das Tuas promessas de vida eterna, de que é um único pastor e um único rebanho, e de que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada aos amigos espirituais que estão conosco. Que assim seja. Amigos, um beijo, um abraço aconchegado ao meu coração, a minha gratidão e o desejo que estejamos juntos. Fica aqui o convite para estarmos juntos na terça-feira às 20 horas, ao vivo no estudo, na continuidade do estudo do Livro dos Espíritos. E no outro sábado, juntos aqui no mesmo horário, para a reflexão do Evangelho. Beijos. Um abraço, Regiane. Um abraço, Rê. Beijo. Beijo na tia. Pode tirar.